O livro é o volume 13 da coleção, 13. É Conferência Introdutória da Psicanálise, é a 23ª conferência, chamada Os Caminhos da Formação do Sintoma. É esse que a gente está lendo. Nós devemos estar agora perto da página 479, 478, alguma coisa assim. Se alguém achar exatamente o ponto, fala, porque eu já cito vocês, mas eu acho que era na 478, 479. Ok? Ele diz assim, o significado das vivências infantis não deveria, como isso vai acontecer, ser inteiramente negligenciado em prol da importância daquelas dos antepassados e da maturidade do indivíduo. Então, ele já está trazendo uma denúncia muito grande para aquela época. Lembra? Ele está dando uma palestra para um grupo de estudantes de medicina. E o que um estudante, o que um futuro médico, ou que um médico vai fazer? Perguntar para a pessoa, como é que você está, qual é o seu sintoma, eu estou com dor de cabeça, quando começou a sua dor de cabeça? Todo o caminho está dentro disso. E Freud está dizendo assim, você não pode negligenciar que o que está acontecendo com a pessoa agora tem uma construção, uma história que ela nem lembra. É uma vivência infantil. Começa a dizer isso. E quando ele vai entrar na questão da sexualidade, ele vai dizer assim que toda a sexualidade ela é construída até os 5 anos de idade. Tudo que o homem adulto, a mulher adulta vivencia hoje, a forma de sentir prazer, qual é a identidade dela, quem ela aprendeu a gostar, o que ela faz da busca, tudo foi estruturado. Por que foi estruturado? Porque esse vivenciar o mundo, inicialmente aconteceu nessa primeira infância. A primeira infância vai até quando? Até a nossa latência. Depois a gente tem um hiato, uma pausa na latência, depois recomeça tudo no período que a gente vai chamar então de adolescência. É o que Lacan, o texto que está discutindo hoje de manhã, ele fala de uma... esse texto é interessante, porque é bem consonante, né? Igual o texto que a gente está lidando também sobre os complexos familiares, que ele fala da puberdade psíquica e a puberdade fisiológica. E ele diz aqui assim, pelo contrário, devem ter atenção especial. Elas são prenhes, grávidas, estão prenhes, de consequência, quer dizer, aquilo que aconteceu com a criança na infância dela é um preparo para aquilo que acontecerá no futuro. E se dão em épocas de desenvolvimento incompleto. E, precisamente, essas circunstâncias as tornam capazes de produzir efeito traumático. Então, está dizendo assim, essa criança, ao vivenciar uma experiência, se essa experiência é excessiva para ela, então ela é capaz de traumatizar. Então, se a pergunta é o que é um trauma, aí, em seguida ele vai dizer isso, tá? Mas o que é um trauma? O trauma é colocar sobre uma história infantil um peso que a criança não dá conta ainda. E aí vem uma frase clássica do Félix, quando ele diz assim que a fala que é trazida é assim, o que acontece quando um bicho um pássaro bica uma fruta? E normalmente a gente responde, apodrece, e eles não, amadurece mais rápido. Então, quando uma criança é tocada de um jeito que ela não deveria ser tocada, ela é agredida de uma forma que ela não podia ser agredida, porque ela não tem uma psique preparada para isso, o que acontece com ela? Amadurece muito rápido. Tem um filme maravilhoso, maravilhoso, chocante, a gente sai assim do filme, o que fazer com essa humanidade? Chama-se, acho que é Bestas, The Beasts, uma coisa assim. É sobre crianças na África que são expostas a situações traumáticas. Alguém assistiu esse filme? Eu acho que é Besta, acho que tem Netflix aí. Alguém assistiu esse filme? Não? Eu acho que eu vou pegar direitinho, mas chama Bestas, né? E essas crianças, elas são crianças de 10 a 11 anos que são sequestradas para a guerra. Então, por exemplo, os sequestradores pegam essas crianças, achou? Esse sequestrador, por exemplo, pega uma arma, coloca na mão da criança, põe o pai na frente dela, fala assim, dá um tiro. E o menino, você vai dar um tiro. Porque se você não der o tiro, eu dou um tiro na sua cabeça. E aí o pai chega e me mata logo, porque sabe que o filho vai ser morto. E o que acontece? Essa criança mata o próprio pai, e a partir daquele momento, esse trauma é tão grande que essa criança não dá conta mais de ser criança. Isso como fala mesmo?
Beasts, né, em inglês. Eu acho que é bestas, alguma coisa assim. Mas essa criança, ela se torna adulto. Aí o pessoal da ONU, que começa a fazer todo o trabalho lá, eles montam uma fazenda, trazem essas crianças e colocam elas para tomar banho em rio, para dar risada, para contar piada. E aí os psicólogos que estão ali conversando com o repórter, eles falam assim, a gente tenta transformá-los em crianças, mas a história deles foi tão pesada que eles nunca mais serão crianças. É isso que o Ferenc se fala, e é isso que o Freud está falando. Olha o que ele fala de trauma aqui. Conseguiu localizar? Não é a história do leão. Não, não. Não é esse, não. The Best. Não, The Best não. The Best, será? Como que escreve, né? Não. Beast. Acho que eu achei um aqui. Achou? Chama Beast, Beast é do leão. Você achou? Achei um, acho que não sei se é esse. É Beasts of No Nation. Beasts Inglês, maravilhoso. Beasts of No Nation. Nação. Bestas da nação. É isso mesmo. Isso, esse mesmo. Tem um menininho negro. Né? Isso, esse mesmo. Gente, esse filme, quem não assistiu, precisa assistir. Mas advirto que vocês, é chocante. Mas ele é exatamente esse ponto. E assim, quando a gente lê isso aqui, o Freud falando assim, o trauma Netflix. O trauma é a imposição de uma cena que não está, que não se está preparada para viver. Isso é trauma. Aí você fala, espera um pouquinho. E aquela pessoa de 20 anos de idade? Não, ela está preparada. Isso aqui a gente está falando de crianças em formação. Então, assim, um adolescente, ao lidar com todas as situações, se o processo foi naturalmente aconteceu, ele já está preparado. Então, o que acontece? Ele tem ferramenta para isso. Uma criança, não. Por isso que a gente tem que proteger a infância, tem que proteger a criança. E proteger é aleijá-la, torná-la incapaz? Não, não. Protegê-la dentro da sua capacidade. É isso que ele está colocando. Ó, os trabalhos de Hawkes e de outros sobre a mecânica do desenvolvimento mostraram que uma picada de agulha em um germe embrionário em pleno processo de divisão celular tem por consequência uma severa perturbação do desenvolvimento. Essa mesma lesão, se infligida a uma larva ou um animal plenamente constituído, seria suportada sem provocar nenhum dano. Então, se você pega o embriãozinho, não está preparado, machuca ele sofre muito. Mas você pegou aquele mesmo embrião que cresceu, você machuca. Então você pega um ser humano que ainda está em formação e molesta, abusa, impõe um sofrimento que não é da fase dele, e coisas simples, gente, como, por exemplo, exigir que uma criança de 2 anos tenha valores morais. Ela não está preparada para isso. Ela é perversa. Então, o que uma criança de 2 anos precisa? Limites. Ela precisa obedecer ao pai. Quando você pede para uma criança de 2, 3 anos para tomar a decisão da vida dela, é traumático. Volta aquele ponto e fala, e um menininho de 2 anos que ele disse que ele é menino, que ela é menina. Você está fazendo um trauma. Você tem que chegar para essa criança e deixar muito claro para ela assim, você não tem que decidir isso. Você não vai precisar decidir isso. Não é que você não deve. Você não vai, você não precisa. Por quê? Porque ela não tem estrutura para isso. Ela não está preparada. Ela não conhece o próprio corpo, ela não conhece a história dela. Ela pode depois decidir que vai ser menino sendo menino. Não tem nenhum. O problema não é esse. O problema é impor sobre uma criança algo que ela não está preparada. Aí a figura do trauma existe. Todo sofrimento é do adulto. O adulto está sofrendo. O adulto quer resolver o problema. O adulto. E o que esse adulto tem que fazer? Tomar decisões. O que uma criança espera de um adulto? Decida. Decida por mim. Nós decidimos. Eu já escutei a pessoa falar assim: eu não vou levar o meu filho para a igreja para ele, quando tiver grande, escolher. Como assim? Então não leve ele para a escola também, deixa ele ficar adulto para saber se ele quer aprender a ler e escrever.
Não dá comida também, não. Deixa ele ficar adulto para saber se ele quer viver. Não! A criança está nas mãos do adulto. O adulto tem que agir como adulto. Por quê? Porque é o que a criança espera. Não é questão de direito do adulto. Não, a criança espera isso. Porque ela não está preparada para tomar essa decisão. Então, figura do trauma é isso. Olha, aí o Freud diz assim, a fixação libidinal do adulto, que a gente já trabalhou o termo fixação, libidinal do adulto, que introduzimos na equação etiológica das neuroses. Interessante Freud usar essa expressão, equação etiológica das neuroses. Então, você tem um igual, né? Você tem uma forma de equilibração, a equação da origem das neuroses, representando o fator constitucional, decompõe-se agora para nós em dois outros fatores. Ele diz assim, quando eu olho para uma pessoa estruturada como neurótica, quando eu olho para alguém que teve uma fixação libidinal, o que é fixação libidinal? Minha personalidade. Então, assim, como eu resolvo os meus problemas por meio de como a minha libido foi fixada. Ele diz assim, tudo isso se organiza de que forma? Primeiro, baseado na minha constituição herdada. Parte vem daquilo que eu herdei dos pais. Do meu pai, não. Dos pais, de antepassados, de construções edipianas. Freud é evolucionista. Por ser evolucionista, ele vai trabalhar todo aquele conceito darwiniano de evolucionismo. Não é evolucionismo antiteísta, que o pessoal que estuda evolucionismo, muitas vezes, acha que Darwin era ateu. Primeiro, ele não era. Era uma pessoa muito temente a Deus. Tanto é que ele coloca tudo como... Quem assistiu a história de Darwin, ele sofria um pouco de propor alguma coisa que pudesse ser visto como afrontando a Deus. Ele não tinha esse interesse. Então, ele é uma pessoa que faz explorações, é um cientista que está tentando trazer respostas. E o pessoal, lendo Darwin, chegou a outras conclusões que nem eram a dele. Mas Darwin fala muito do processo de adaptação, né? É o processo da seleção natural. Então, antes de Darwin, outros já falavam sobre a evolução em si. O evolucionismo darwiniano é o seletivo, quer dizer, se eu tenho borboletas pretas e brancas no local branco, quais borboletas vão ficar ali? O local é branco, as brancas se confundem com o ambiente. Naquele lugar eu vou ter muita borboleta branca, as pretas vão ser devoradas pelos predadores. Ele vai trabalhar muito esse sentido. Freud vai nesse caminho darwiniano, na percepção de que, a frase é do Freud, tá? O Édipo foi vivido por tantas e tantas gerações que boa parte dele se tornou automática. Quer dizer, eu nem dependo do meu pai e da minha mãe, dependo dos meus pais, de quem eu herdei o meu Édipo. Então, ele diz assim, primeiro, a minha constituição é devida a uma constituição herdada, primeiro ponto. E segundo, na predisposição adquirida na primeira infância. Então, eu, tal qual eu sou, a personalidade minha se constituiu, primeiro, de uma herança filogenética que veio da humanidade e da minha estrutura da primeira infância. Você pega um adulto de 40 anos de idade, o que faz ele ser desse jeito? Ele herdou de antepassados e da história dele. Não são os valores do pai e da mãe? Se esses valores do pai e da mãe afetaram a história infantil, sim. Porque nós temos a tendência de imaginar, essa frase vem, se o menino for filho de dois bandidos, ele também será bandido? Não necessariamente. A gente vê isso, por exemplo, situações desse tipo. Se o menino for educado por dois homoafetivos, ele será também homoafetivo? Não necessariamente. Haverá uma escolha dele. Então, assim, não trago essa discussão no sentido de certo ou errado. Não, só para a gente compreender, isso não afeta nada. Por quê? Porque existem valores ontológicos, filogenéticos, que essa criança herda. Existe uma construção da própria identidade e existe uma constituição natural, né? Por mais que se brigue, que diga, bata o pé, xinga. Vou brincar aqui com a frase, tá, Sônia? Por mais que o pessoal não queira a angústia, a falta vem. Homem é homem, mulher é mulher. Não estou dizendo biologicamente. Não é nem esse ponto.
É aquilo que a gente viu o Lacan falando que a mulher é sintoma do homem. É uma constituição. Nós, por mais que não se queira, que se negue, nós sempre nos vemos diferente do outro que desejamos. Isso tem a ver com o genital? Não tem nada a ver. O genital é biológico. Tem a ver com identificação. Então, você vai encontrar mulheres, a história que você comentou do menininho, falou assim, a avó tem pipi, né? E ele não quer saber se tem ou não tem. Não está funcionando isso aqui. Está funcionando a percepção. É alguém forte. Então, o mundo é constituído daqueles que têm falo, aqueles que são fálicos e aqueles que têm o falo. O fálico, ele impõe a vontade dele, e aqueles que vivenciam a falta dão conta de obedecer, de acatar o que o outro está falando, nesse sentido, masculino e feminino. Então, a fixação libidinal do adulto, quer dizer, a minha personalidade, ela é equalizada de forma neurótica como? Naquilo que eu herdei da humanidade e na minha história infantil. Sabemos que uma representação esquemática tem uma simpatia dos que aprendem. Então, vamos resumir essas relações num esquema. Na constituição sexual, ele vai entrar nesse ponto, né? A constituição sexual hereditária nos oferece uma grande variedade de predisposições de acordo com a força particular desse ou daquele instinto parcial. Grave um pouco isso. Como eu sou uma pessoa, eu humano, não é eu Orlando, tá? Eu sou uma pessoa cujo id se realiza, e ao se realizar constrói o ego, essa é uma pergunta que alguém fez um dia no Insta, né? O que é o ego? O ego é exatamente a minha parte psíquica que tem contato com a realidade. O meu id não tem contato com a realidade. Por isso, eu não posso exigir do meu id valores, realidade. O meu id quer pular de um prédio e ele não quer saber se eu tenho ou não asas, ele quer pular do prédio. Aí o ego fala, opa, temos que realizar isso, como é que ele faz? Surge o desejo, aí você pode falar que anda. Ou você, por exemplo, abre o braço, assim, tipo Titanic, lá no barco, né? E você tem aquela sensação, o vento batendo no cabelo. Ah, que legal, estou voando. Percebe? E você engana o id, você resolve um desejo. Então, o meu ego, ao realizar o id é o quê? Ao trazer o id para essa realidade, nesse caminho, ele faz isso de forma parcial. Começa com fase oral, para a fase anal, até chegar à fase genital. Então, uma parcialidade. Então, a minha personalidade ela vai se organizando, a palavra usada por Freud é organização. Ela vai se organizando de acordo com o meu amadurecimento. Se em algum desses momentos eu enfrento uma demanda específica, isso se chama fixação, eu volto para aquele momento que está firme. Sabe, tenta imaginar, você está aqui, de repente o chão começa a tremer. Né? Você vai cair, treme não, porque é novo terremoto, labirintite. Aí o que você faz? Você pega o primeiro móvel que tem do seu lado e fala, nossa, eu estou tendo aqui uma tontura, uma labirintite, uma vertigem. Percebe? Você segura na primeira coisa que deu apoio. Se for terremoto, vai fazer a mesma coisa também. Você está dentro do ônibus, né? E o ônibus sacolejou. Você pega na primeira pessoa, objeto, banco, que estiver na sua frente. Isso se chama fixação. Quer dizer, ao enfrentar uma demanda, eu uso o que eu tenho e não o que eu vou ter. Como a minha parte erógena, sexual, está amadurecendo por partes e só vai atingir a plenitude no final da fase genital, então o que vai acontecer? Eu terei fixações parciais. É isso que ele está dizendo. Então a minha sexualidade também terá essa parcialidade. Ele diz assim, série complementar muito semelhante àquelas que vimos anteriormente, composta da disposição e das vivências acidentais do adulto. Aqui, como lá, encontram-se os mesmos casos extremos de uma mesma relação entre os fatores presentes. Então, é natural, pois, levantar a seguinte questão. Será que as regressões... Perceba isso. Não tem o problema, busco algo anterior que está fixo. Isso se chama regressão. Por isso que quando nasce um bebê na casa, o irmãozinho mais velho, o que ele faz? Volta a chupar a chupeta de novo, ou fazer xixi na fralda, ou na calça. Tinha parado já. Né? Começa a chorar, ele está regredindo. Ah, ele está chamando a atenção? Tá. Acaba chamando a atenção. Mas ele está buscando uma zona de conforto.
Ele está buscando o momento em que ele era bebê. E quando ele era bebê, cuidavam dele. Então, ele está lidando com a dor dele. É muito natural. Como é natural, por exemplo, uma criança que muda de escola, ela esquece tudo que ela aprendeu naquele ano. Depois ela recupera super rápido. Então, não é incomum uma criança que já foi alfabetizada, mudou de escola, desaprende. A escola que é ruim, não, precisa se dar tempo ao tempo. A criança precisa voltar para uma zona de conforto. Ela repõe com muita agilidade toda aquela perda. Ele diz assim, será que as regressões mais evidentes da libido, entenderam bem o que é uma regressão da libido, né? Como o meu corpo está se tornando erótico, né? Erógeno, na vivência, agora eu regrido a libido em outro ponto do meu corpo. Aquelas a estágios anteriores da organização sexual não são condicionadas preponderadamente pelo fator hereditário constitucional. Quer dizer, será que quando eu vivencio uma situação, eu retorno, sabe que eu não retorno igual ao meu pai, meu avô, meu tataravô, os meus antepassados também retornaram? Por isso nós vamos encontrar famílias iguais. Nossa, naquela família todo mundo é detalhista. Nossa, naquela família todo mundo é artista. Então, assim, quando eu enfrento as dificuldades, eu talvez recorra aos mesmos pontos que os meus antepassados recorreram. Por isso eu começo a formar grupos de pessoas parecidas. Aí eu fico chamando isso de temperamento, eu fico chamando isso de um monte de coisa. Eu tento achar o mês que nasceu, eu tento achar o enneagrama da pessoa, tudo para explicar algo que, na verdade, talvez seja simplesmente uma herança familiar. Como a gente cruza a família A se casa com pessoas da família B, então os filhos carregarão herança da família A e da família B. Então terão mais capacidade de sobreviver. Percebe o quanto o evolucionismo está entrando no conceito psicanalítico da compreensão, da formação da nossa psique? Então é nesse sentido que sociedades que se misturam muito, como é a sociedade brasileira, ela tem muito mais capacidade de ser tolerante, de aceitar as coisas. Sociedades que não se misturam, como a gente vê algumas sociedades onde as pessoas não se casam com grupos étnicos diferentes, religiões diferentes, são mais intolerantes. Por quê? Porque eles são maus? Não, é porque é uma construção social. Então é muito mais fácil uma pessoa de uma família que não se mistura ser intolerante do que a outra que é muito tolerante. Porque são melhores pessoas. E talvez o filho nasça com predisposição àquilo, por uma questão herdada. Mas só isso. Isso é fator determinante? Não. É isso e a história da própria pessoa. Aí Freud diz assim, será melhor, porém, adiar essa resposta a essa pergunta até podermos considerar uma série maior de formas de adoecimento neurótico. No momento, detenhamos-nos no fato de que, aí eu destaco aqui, a investigação analítica mostra a vinculação da libido do neurótico, que é a minha fixação, com vivências sexuais da infância. A essas vivências, portanto, ela empresta uma aparência de enorme importância, tanto para a vida, quanto para o adoecimento da pessoa. Então, assim, a forma como eu adoeço, pegando o gancho da fala do Carlos depois da Sônia, a forma como eu sinto a falta, porque a falta me leva para um ponto de desconforto, é conforme eu fixei. É por isso que eu preciso compreender o conceito de fixação. Então, se eu tive uma fixação na fase anal, eu serei mais controlador, se a fase da fixação anal foi a anal retentiva. Bom, por que eu preciso saber disso? Para entender que talvez a pessoa não esteja só se defendendo do jeito dela ser. Freud fala assim, os histéricos, quando trabalham com a formação reativa, eles estão só se defendendo. O que é a formação reativa? Eu inverto o que eu sinto. Se eu odeio, eu passo a amar muito. Se eu amo, eu passo a odiar muito. Então, eu faço uma inversão e exagero. Então, essa formação reativa, eu reajo, né? Eu faço um movimento de uma reação à inversão, né? A inversão do sentimento. Ele vai dizer assim, quando o histérico faz isso, é o ego dele se defendendo. Está dentro da nossa formação egóica se defender. Mas quando um obsessivo faz isso, ele só está sendo o que ele é. Por quê?
Porque essa formação reativa se originou na fase anal. Então, é natural de uma pessoa retentiva, aquela pessoa que é rancorosa, os retentivos, os obsessivos, são rancorosos. Eles são maus? Não. Rancoroso é assim. Eu não esqueço. Eu vou dormir, eu continuo remoendo. Me machucou. O que eu vou fazer para fugir dessa pessoa? Eu não quero mais falar com ela. Olha, o que eu devia ter falado? E a pessoa não dorme. Passa a noite toda resolvendo o problema. Todo ser humano é assim, não. O histérico vai deitar, dormir e tranquilamente. Aí no sonho vai matar essa pessoa, vai cantar, vai aprontar, porque é dele. Ele tem as defesas naturais dele, a fixação, somada às defesas obsessivas. Ué, mas o histérico tem defesa obsessiva? Por isso que o histérico pode desencadear toques. Por isso que o histérico começa a adoecer, ele regride, vai regredindo e pode se isolar. Mas o histérico não vive no desejo do outro, ele não tenta adivinhar o desejo do outro e despertar o desejo do outro. Sim, mas quando ele começa a adoecer, ele recua. E ao recuar, ele passa pelo momento que ele estruturou esse isolamento. Ele se isola, ele controla, ele deprime, mas ele não deprime como obsessivo. O obsessivo deprime e é uma depressão estrutural. O obsessivo retentivo, obsessivo expulsivo, o que ele começa a fazer? Ele começa a sofrer, não quer saber mais ninguém, não quer ver mais ninguém, ele não presta, e tudo, ele começa a se enviesar. O histérico pode até fazer isso, mas ele passa rápido, que não é o jeito dele. Entenderam? Então, as vivências libidinais não possuíam importância nenhuma. Elas adquiriram somente a partir da regressão. Esse é um outro ponto interessante. No momento que eu estou vivendo a minha psicossexualidade, é só uma vivência. Entendeu? Esse é um momento. Eu estou vivendo. A criança chupa chupeta, desmama, tem que deixar a chupeta. Agora ela começa a viver a vida, o momento do piniquinho, fralda, apanha, porque quer usar, tem que desfraldar, não quer desfraldar, e depois é castigada de algum jeito, não vai comer o doce porque fez xixi fora da fralda hoje, ainda ela aprende. Tudo está acontecendo. É traumático? Não. Quando acontece um problema com ela, os pais se separaram. A cena da separação dos pais, o que a criança faz? Ela volta. Quando ela volta, ela fixa. Então, assim, ao vivenciarmos a nossa psicossexualidade, isso não fixa nada. Isso constrói. É como se fosse Sabe aquelas máquinas que constroem estrada de ferro? O trilho, que ela vem, aquelas máquinas chinesas, né? Que vem e coloca os trilhos, como chama aqui mesmo? Vergalhão é ferro. Mourão, que é outro, não é mourão, tem um nome. Hã? Dormentes. Você vai colocando os dormentes, os vergalhões em cima. Então, assim, só está construindo. Não passou nem o trem ali. No momento em que acontece o problema, você vai pegar o seu trenzinho e vai voltar. Por onde? Pela estrada construída. E onde é que você vai ficar nessa estrada? Num lugar mais seguro. Então, aquele menino que agora, por exemplo, com 5 anos, os pais se separaram, ele vê o mundo dele desabando, o que ele faz? Talvez ele volte para um momento em que ele brincava com o cocô dele. Porque é o momento que mais chamou a atenção dele. Ele se sente mais confortável. Então, mas agora ele não brinca mais com o cocô, ele tem 5 anos. O que vai ser o cocô dele naquele momento? Percebe? Ele recua, mas ele vai recuar dentro da idade dele, recuando. Ou, por exemplo, ele chupa o dedo, porque está voltando lá para a primeira fase. Ele está construindo, eu resolvo sozinho o problema. Ele começa a fazer xixi na cama. Ele está resolvendo o problema. Então, ele não está insultando ninguém, provocando ninguém. Ele está resolvendo, ele está voltando pelos trilhos construídos. Por isso que ele diz assim, a vivência libidinal, ela é natural. Toda criança passa pela fase oral, anal, fálica, tudo normal. Seus dissabores, seus problemas. E deveria ser natural que caminhasse até o momento do fechamento da maturidade. Faz o quê? Genital. Isso é uma vida redondinha. Sem problema. Surgiu um problema, aquele problema faz a criança voltar para um momento anterior, imediatamente anterior àquela cena.
Aquilo é problemático? Não. Aquilo gerou um jeito de ser. Olha, ele coloca. Lembre-se de que já tomamos posição acerca de tal alternativa na discussão do complexo de Édipo. Também dessa vez, a decisão não será difícil. A observação que o investimento libidinal e, portanto, o significado patogênico das vivências infantis é intensificado em grande medida pela regressão da libido. Quer dizer, só se torna adoecido aquela cena se aconteceu algo que me obriga a voltar. Então, toda vez que eu preciso voltar para aquela cena, no momento que eu estou construindo a estrada, aquilo gera algo que será o fermento, o fomento, o momento de adoecimento. Agora, eu tenho 30 anos de idade. Né? Eu não, tenho 18. 18 mês passado. Nesse dia 8 eu fiz 18 anos. Né? Sou maior de idade agora de novo. Nossa, Meu Deus do céu. Já comecei a ficar velho, né? 40 fechou um ciclo, já recomecei outro, já sou maior de idade. Mas assim, eu com os 30 anos de idade vou resolver um problema. Para onde eu corro? Eu não percorro toda a minha história. 29, 28, 27. Eu automaticamente tenho na minha memória emocional o meu momento patogênico, do meu adoecimento. Então vamos supor que quando eu enfrentei um problema tão pesado que montou minha estrutura, minha personalidade, foi tão pesado da história, da própria pessoa. Não precisa ser algo pesado. A pessoa precisou voltar. O irmãozinho nasceu, tirou um zero na prova, levou uma surra do caminho na escola, alguém xingou ele. Sabe, cenas corriqueiras. Quando a criança faz esse caminho, quando o adulto agora faz esse caminho, ele já vai direto daquele ponto. Hoje não temos mais isso, mas que na época da máquina da geografia, existia um tal de tabulador. Hoje a gente olha aqui o tab aqui, pensa que sabe o que é tabulador. Tabulador, você montava onde a gente tinha a margem, apertava uma tecla lá, aí quando você apertava o tab, a máquina sozinha ia para aquele lugar. Né? Então, quem não é dessa geração, você já ouviu falar. Né? Eu também ouvi falar. Como eu gosto de coisas antigas, eu não vivenciei isso. Carlos, pode falar. Então é o seguinte, nessa fixação estrutura a personalidade. Isso. A fixação é estrutura. Perfeito. Estruturou a personalidade. Nessa fixação, onde ela está estruturada como o melhor lugar, melhor de acomodação para enfrentar o que ela tem diante dela. Certo. Nesse lugar, nessa estrutura, nessa fixação, desenvolve mecanismos de defesa? Não. Na fixação, não. Os mecanismos de defesa, a pergunta é bem interessante. Os mecanismos de defesa vão se estruturando. Eu nasci, já começo a se organizar. O meu ego, lembra, o meu ego é constituído. Então, é natural que eu vou construindo o ego e me defendendo. Construindo o ego e me defendendo. Então, eu construo a fantasia, negação em ato, palavra, deslocamento, a formação reativa. Na adolescência, eu continuo construindo intelectualização. Tudo são mecanismos de defesa, porque é o meu ego que é o primeiro, sabe, é o primeiro amortecedor dos impactos. Antes que o airbag tenha que ser ativado, eu tenho esses outros pontos que vão tentando segurar. Então, o meu mecanismo de defesa se organiza. Quando eu tenho esse impacto que me constrói na minha personalidade, aquele mecanismo de defesa próprio daquela fase será ele o causador da minha estrutura. Mas todos os outros estão ali. Todos. Por que eu falei que é bem relevante o que você está falando? Se eu tenho um processo de adoecimento, antes da construção da falta, antes da montagem da minha angústia, antes da estruturação edipiana, aí todas as vezes que enfrento um problema, eu não vou mais para frente, eu não busco mecanismos de defesa, eu me impeço de construir novos mecanismos de defesa. Eu só tenho mecanismos de defesa psicóticos. Todos os mecanismos de defesa construídos antes do Édipo são psicóticos. Eles são de negação, eles são de deslocamento, é tudo infantilizado. Então, os psicóticos só usam esse mecanismo de defesa. Por quê? Porque eles não construíram os seguintes.
Os neuróticos construíram. Por quê? Porque o Édipo se estrutura na última fase. Então, quando o Édipo se estrutura, fecha a fase. Então, eu tenho agora todas as defesas possíveis construídas, elas são amadurecidas na latência, e na adolescência eu construo novos mecanismos de defesa, porque agora já me inscrevi numa nova fase. E aí, pronto, fecho a fase genital. Então, ali naquela fase do início da puberdade, eu desencadeio uma leva enorme de mecanismos de defesa. O principal é a intelectualização, por isso que o adolescente é chato, por isso que o adolescente é arrogante, ele é rebelde, ele está tentando se libertar. E os pais têm que olhar essa cena, dar risada e manter firme a postura deles, não sofrer. Isso é difícil. É um barato quando então, o que a gente passa a ter? A gente tem uma estrutura, Carlos, que é construída com base num mecanismo de defesa, mas o neurótico detém acesso a todos. Ele não resolve só com um jeito. Por isso que o histérico poderá desencadear mecanismos de defesa, por exemplo, psicóticos. Por isso que o obsessivo vai usar mecanismo de defesa também histérico. Por quê? Porque ele já está amadurecido, ele não teve a divisão da vida dele, ele não furacou um pedaço dele, porque a pessoa que não consegue passar adequadamente pelo Édipo, sucumbe ao Édipo, o que ela vai fazer? Ela se divide e tudo que se estrutura agora, ela não absorve mais nada. Ela fechou a vida dela sem que houvesse vida dela. Ela é vida do outro. O psicótico não tem vida. Ele vive a vida do outro. Ele vive para a mãe, para o outro, é o desejo do outro. Então, ele foraclui, ele expulsa dele toda a cena que agora daria sentido à vida dele. O neurótico não. O neurótico sofre. Por quê? Porque ele tem que manter a integridade dele. O neurótico deu conta de sofrer angústia, parou naquela cena, porque, do contrário, ele seria aniquilado. O que é ser aniquilado psicicamente? Tornar-se psicótico. Então, a neurose se constrói exatamente como uma fuga da psicose. Eu não quero ser psicótico. Então, o que eu faço? Eu cesso. Eu não continuo. Aí eu tenho a possibilidade de continuar amadurecendo. Carlos, ficou respondido? Obrigado. Aí, avançando aqui um pouquinho mais, a gente dá para avançar mais 10 minutinhos, né? Vocês não contam dele? Tranquilo? Ele diz assim: em primeiro lugar, a observação põe acima de qualquer dúvida que as vivências infantis têm seu significado particular e já o evidenciam na infância. Eu não posso achar que a infância não me monta. Pelo contrário, a infância me estrutura. Também existem neuroses infantis em que o fator do retrocesso temporal é necessariamente bastante reduzido quando não inexiste, não inexistente, se o adoecimento é consequência imediata das consequências das vivências traumáticas. Observa, olha como é que ele está colocando. Ele está falando de se essa criança vive traumas, situações traumáticas, nesse período tem de estruturação ainda. Ele diz assim, existem neuroses infantis em que o fator do retrocesso temporal, quer dizer, a criança enfrenta um problema ainda na infância e já regride na própria infância. Então, aí ela vivencia uma situação traumática. Então, não é que a criança não tem trauma antes do Édipo. Mas se ela tem um trauma antes do Édipo, ela não tem estrutura suficiente para isso. O ego dela fica fraco. O estudo das neuroses infantis nos guarda de perigosos mal-entendidos no tocante às neuroses dos adultos. Da mesma forma como sonhos das crianças nos forneceram a chave para a compreensão dos sonhos dos adultos. As neuroses infantis são bastante frequentes, quer dizer, criança tem tique nervoso, criança faz xixi na cama, criança tem medo de escuro, tem medo de bicho-papão. Tudo isso é neurose infantil. Só terror noturno, aqueles gritos, tudo aquilo pertence. E aquilo, o que acontece? É natural, pertence ao mundo da criança. Então, isso não implica que a criança esteja traumatizada. Eu me lembro de uma cena onde uma menininha, já contei isso numa outra aula para vocês, uma menininha chega,
os pais olham a menininha brincando de boneca, ela pega 2 bonequinhas e começa a fazer posições eróticas com as bonequinhas. A menininha tinha os 2 aninhos. Aí os pais levam um susto com a cena. A criança foi abusada ou viu uma cena erótica. Foram para o médico. Chegaram lá no médico, levaram tudo que a gente faz e tal. Ah, não, aí descobriram, um dia descobriram que eles tinham uma fita de VHS, e a fita de VHS você empurra, ela entra e liga a televisão de imediato, né? O que ela fez? Ela empurrou a fita para escutar o desenhozinho dela e que apareceu um filme erótico. Ela viu as cenas. Essa criança, ao ver essa cena, ela foi abusada? Não. Ela compreendeu a cena que ela... Não. Ela não tem essa maturidade. Tinha 2 aninhos. Levou para o médico, casal desesperado. Esse casal era um casal de amigos meus. Desesperado, não eram pacientes, não, eram amigos. Desesperados e tal. E aí o que o médico orientou? Ele foi sábio a orientação do médico. Ele falou assim: não toca no assunto. Toca a vida normal. Ela vai esquecer isso. Por que ela vai esquecer? Porque no Édipo essas cenas vão se apagar. Eles guardaram, tomaram mais cuidado com as fitas, não falaram do assunto, e a vida seguiu. A criança foi abusada? Não. Agora, se os pais falam, ai, cuidado, olha, aí pronto. Aí você faz. Aí seria uma situação traumática. Porque a criança começa a perceber que tem alguma coisa estranha. Então, a gente precisa entender que as neuroses infantis não implicam em neurose de adulto. Uma criança que vive um sofrimento como criança, ela ainda está tenra, macia, ela está em construção. Então, ela não é ainda traumática. Agora, o adulto, não. O adulto, ao viver uma situação traumática, resolverá como uma criança. É invertida a coisa. Célia, pode falar. Orlando, eu fiquei um pouco em dúvida, porque quando você comentou sobre as crianças de 2 anos que viram fita na VHS, Sim. e como ela, né, não foi um trauma para ela, porque ela não compreendeu aquilo, né? Isso, exato. Mas eu me lembrei do texto O Homem dos Lobos, que Freud comenta, né, que a criança deve ter visto alguma cena sexual dos pais, Isso. né, e que isso, de alguma forma, depois a criança... Mas a cena não foi traumática. Onde é que houve Então, trauma? ela quer repetir a cena com uma das governantas da casa, Isso. e aí ele repita. O trauma começa a acontecer. Não, o primeiro passo não é nem o trauma em si. O primeiro passo é a castração que acontece. Porque há um simbólico acontecendo e uma confusão. Esse menino se posiciona. A sua observação é ótima, porque ela nos permite agora encaixar algumas coisas. Esse menino se posiciona na construção da identidade. Esse menino vivencia o Édipo. Percebe? Então, ele está numa estrutura edipiana, ele está vivenciando, e ele assume a identidade dele. Eu sou igual ao meu pai. Quando ele vê a governanta de 4, ele traz a relação, ele é igual ao pai, identidade, e aí ele tem uma excitação. Ele não consegue entender a excitação, pensa que é uma vontade de fazer xixi, e tira o pipi para fora para fazer xixi. A governanta fica brava, diz que vai contar para o pai sobre aquilo, conta para o pai. Quando o pai chega, a figura de autoridade, o que ela faz? Aí começa a cena traumática. O pai bate nele, fica bravo com ele, e nessa cena, ao apanhar nas nádegas, ele remonta a cena que ele viu, onde a mãe estaria apanhando nas nádegas. Coitatergos, né? Então, assim, essa cena traz confusão para ele. Essa é a primeira confusão. Ele começa a sofrer, e eles começam a sofrer na sexualidade dele. Fora isso, a irmã dele abusa dele. A irmã faz sexo oral com ele. E esse abuso da irmã cria uma nova confusão. Ele é homem ou ele é mulher? A irmã diz que ele é homem. O pai diz que ele é mulher. Da estrutura, por isso que é muito relevante esse terror. Da estrutura dele, ele não está preparado para uma vivência sexual no período de latência. Ele está entrando na latência. Ele poderia até ter uma crise de identidade, se sentir castrado, sentir que houve um erro, mas agora a irmã abusa dele. Ao abusar, traz para ele uma vivência sexual que traz culpa para ele, muito intensa. Então ele sofre de angústia, e aí entra o problema. Freud consegue tratar dele na questão da homoafetividade,
sexualidade dele, e ele vai tratar com uma outra psicanalista a questão da psicose dele, porque ele desencadeia comportamento psicótico. Então, assim, o trauma não foi de olhar a cena erótica. O trauma foi o que ele vivenciou na história dele e a cena erótica estava no pacote da estruturação dele. Então, assim, houve trauma dele ver a nudez dos pais e aquela cena? Não. Houve angústia. Qual foi a angústia que teve ali? A angústia dele ter o desejo e o pai recriminá-lo. Você não pode ter esse desejo. Só que isso estava em consonância com o Édipo. Não terás a tua mãe. Então ele se retraiu naquela cena. E aí ele começa a ser abusado. Tem sentido? Por essa lógica, então, se os pais dessa menina, ao vê-la brincar com as bonequinhas, tivessem reagido de uma forma intempestiva e brigado, censurado, poderia traumatizar. Poderia, sim. Eu trabalhei com um caso de uma menina que carregava todas as marcas psíquicas, né, no desenho, na fala, de estuprada. E ela nunca foi estuprada. A cena foi uma cena assim, o padrasto bêbado, ela tinha 3 para 4 aninhos, o padrasto bêbado levantou a saia. Ela correu, abraçou a mãe estava no orelhão. A filha veio, abraçou a perna dela. A menina chega e conta para a tia. Tia, ó, fulano levantou a minha saia. A tia fez um escândalo, dizendo que fulano tinha abusado da sobrinha. A mãe brigou com o marido, com o padrasto, e o padrasto chegou, ele estava bêbado, e ele falou assim: meu Deus, se eu fiz isso porque bebi, nunca mais eu vou beber. E nunca mais bebeu. O problema é que o ato de nunca mais beber, para aquela família, foi confissão. Então você fez. E aí, essa menina de 4 anos cresce ouvindo seu padrasto abusou de você. Porque daí o pai morava nos Estados Unidos, avisaram o pai veio dos Estados Unidos, tentou matar esse homem. A coisa foi assim, né? Foi terrível por esse ato. Um ato vil, ruim, etc. Ninguém justifica ele, mas assim, desproporcional. Quando o caso chega, porque eu atendi isso com Maria da Penha, né? Quando eu acolho a situação toda, essa mulher vivia ainda com esse homem e chamava ele de estuprador. Ele é estuprador, na frente da filha. Ele estuprou ela. Ela falava, ele tentou, ele levantou a saia. Ele estuprou ela. Então a menina cresceu ouvindo que o padrasto estuprou ela. Quando eu peço um desenho, eu até tenho esse desenho, vou resgatar na live que vai ter dia 8 agora. Vou ver se eu trago, por exemplo, esse desenho. O desenho é de uma menina agredida, violentada, sofrida, que não quer enfrentar a violência. Tudo que você vai ver de indicador de uma criança que se protege, fecha as perninhas, se protege na sexualidade, está deprimida, tudo que você vê nesse desenho. E nunca aconteceu nada. Então é possível que a gente construa traumas onde eles sequer existiram. Por quê? A figura do trauma é impor a alguém aquilo do qual ele não está preparado para ter. Por exemplo, uma criança de 2 anos que seja abusada. Vamos pensar num quadro bem caótico. Aos 2 anos foi abusada pelo vizinho. Esse abuso consistirá no abuso sexual? Não. Vai ser traumático. Essa criança vai ter regressão, ela vai voltar para um período anterior, ela vai ter uma personalidade fixada naquele ponto, porque o Voguto, talvez ela seja, se acontecer aos 2 anos, ela está na fase, vai ser uma criança depressiva, né? Porque ela está ali vivendo o momento da fase anal, já constituída a fase anal primeira, primitiva, ela retorna para ela. Essa criança pode até ser uma bipolar, de alguma forma, por quê? Porque é a forma dela lidar com aquele sofrimento dela, mas aquela cena só foi traumática porque machucou ela. Ela não traz a noção de que ela foi invadida. Essa fantasia do adulto, ela não construiu ainda. Mesmo porque essa criança, se você construísse, compreendesse o desejo dela, o desejo da criança de 2 anos é ser violada.
Que coisa horrível se a gente ouve isso, se a pessoa pega o vídeo nesse momento e não entende toda a fantasia. Quem fala isso é o Násio. A fantasia do menino pré-edipiano, menino ou menina, é de ser violado pelo pai. É uma fantasia. Ele não vai fazer isso. E o adulto não pode. O adulto não tem direito de, por conta dessa fantasia, fazer alguma coisa, porque o adulto sabe, tem conceitos morais. A criança só tem desejo. E é um desejo sem sentido real. Essa fantasia vai ser apagada, por isso que ela precisa ser apagada. Depois leiam o Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa, Násio falando disso. Nós falamos assim, é assim que funciona a mente da criança. Só que isso se apaga, isso é deletado, isso vira outro tipo de cuidado, outra forma de vivenciar, né? Quando o menino amadurece. Entenderam o problema? Quando você fala, pessoal, tal coisa é traumática. Talvez não. E a gente vai ter que fazer a diferença da neurose infantil da neurose do adulto. A neurose do adulto é patológica. A neurose infantil é uma passagem. Então, ela talvez tenha probleminhas e depois se resolve e nunca mais vai ter. Desde que ela seja acolhida. Célia, tudo bem? Carlos? Doutor, e numa cena dessa, caso, como é que fica a questão do Édipo, da menina, quando o pai bêbado, ela com 5, 6 anos, ele quase chega às vias de... Como fica a estrutura da menina no Édipo? Essas imagens elas vão ser apagadas. É natural. Elas serão apagadas. Do desejo dela e do desejo do pai por ela pós-edipiano. Vão pertencer ao... Isso a gente está falando no período pré-edipiano, é isso que você está colocando, né? Não, no Édipo. Na vivência do próprio Édipo. A monstruosidade que passa a acontecer é porque o desejo da menina se constrói como real. Então, essa menina, talvez, ela vá viver um processo de culpa. Teve o que não podia ter. Ela não podia ter, então ela vai vivenciar a culpa. Porque se o Édipo já se construiu, e agora está vivendo esse momento, ela não vai pertencer ao mundo do recalcado, mas vai ser reprimido. Porque é uma cena que não pode ser suportada. Só que como ela é reprimida e não está no recalcado, ela volta. Ela fica tentando voltar. Essa cena constituirá um problema muito maior do que se vivida no período pré-edipiano, por uma questão estrutural. Só que agora essa criança já viveu o Édipo, ela está preparada para dar conta de enfrentar no futuro. Então, assim, o prejuízo será menor, será maior no sentido de dor. Será menor porque se ela tivesse sido abusada antes do Édipo acontecer e o abuso fosse intenso, aí a gente teria, talvez, uma não passagem pelo Édipo. Mas a criança sucumbiria ao Édipo. O que ela sucumbiria ao Édipo? A menina seria a mulher do pai. Então, não é mais fantasia. Então, ela não se constrói simbólica. Vamos só resgatar o seguinte. O menino precisa se construir menino exatamente ao ser confrontado com o não do pai. E aí ele tem a angústia da castração, ele para. Respeita o pai como uma figura de autoridade, imita esse pai, porque é só assim que ele vai ser forte, ele está buscando ser forte. E aprender a ser masculino, menino. A menina, ela, ao verificar que ela não tem falo, ela verifica que a mãe é completa, a mãe é forte, a mãe é adulta. Como? É porque ela tem alguém. Então ela terá alguém também. E ela terá um filho como a mãe tem, porque a mãe é forte porque tem ela. Lembra, essa criança ela é narcisista. Tudo em torno dela. Então a mãe é feliz por quê? Porque tem ela como filha. Então o que ela vai fazer? Ela também será igual à mãe e terá uma filha. Mas para ela ter uma filha, ela tem que ter um pai. Ela terá que ser produzido com alguém junto. Então, só que agora, se esse pai usa essa filha, ele atalha tudo. Ele atrapalha todo o processo. Então, existe uma possibilidade muito grande da formação de uma psicose. Ou de uma criança que sempre estará se sentindo culpada, se implicará na cena, seduzir o pai. Então, ela vai estar sofrendo. Então, aí nós temos uma situação bem mais grave. Quando acontece nesse período, a situação é bem mais grave. O que ele diz aqui na parte seguinte, talvez até melhore essa compreensão. Diz assim, o que isso significa?
na maioria das vezes, aparece sob a forma de uma... Ah, tá. Mas é fácil de reconhecer, até mesmo mais tarde, com um olhar retrospectivo. Na maioria das vezes, aparece sob a forma de uma histeria de angústia. A histeria de angústia é a primeira defesa que a gente tem. Ela é construída quando a gente é bebê, 3 meses. É aquele momento que a criança se vira sozinha. Então, o que isso significa, descobriremos em outra oportunidade, quando, anos posteriores, a neurose se rompe. Quer dizer, agora essa criança que está vivenciando uma cena traumática, ela se resolve. Então, por exemplo, os bebês e as crianças vivem neurose. Só que não é patológico. Ela se resolve. Então, essa menina que foi abusada, que o Carlos colocou como exemplo, por exemplo, talvez ela resolva dentro dos mecanismos de defesa dela. Então, a gente tem que proteger essa criança para que ela não continue sendo abusada. Mas, assim, uma vez que ela fez esse caminho, agora se apaga. Quando adulta, por exemplo, eu já atendi casos em que a mulher... A cena foi assim, a mulher chega no quarto, o marido já é casada, já tem... Aí o marido resolve brincar com ela. Faz um striptease e brinca. A cena dele brincar levou ela para uma cena de tentativa de abuso. Ela olha para o marido, aquilo que o marido pensou que era excitante, para ela foi agressivo, ela chora, entra em desespero, começa a recordar cenas de abuso, e a vida dela descamba. Aí vai para análise, a gente consegue trabalhar todo esse ponto, e aí eu brinquei e falei assim, como é que está essa questão? Meu marido mandou te agradecer. Quer dizer, ela consegue superar aquele momento. Mas percebe? Aquilo foi esquecido, foi ignorado. Quando adulta, ao encontrar uma cena que afeta, se diz assim, mas a cena que ela viveu com o marido foi igual? Não foi igual. Tinha alguma coisa que lembrava. Não precisa ser cena igual. Elas precisam apenas ter um desencadeador de memória, simbólico. Uma fala, um tipo de toque específico. Uma colega minha atendia uma paciente, e essa paciente, ela tinha orgasmo só numa determinada posição. E ela tranquila, a vida que segue. Até um dia que ela, ao ter orgasmo, ela lembra como é que é, quem fazia daquele jeito com ela. Ela quer morrer. Ela tenta se matar. Era como o pai dela abusava. Ela resgata a cena que o pai abusou. Percebeu, Carlos? Quer dizer, a cena aconteceu, foi apagada, ninguém tocou. O Freud trabalha com o caso da... Eu analisei ele, eu li ele, vocês esqueci o nome agora. Mas é um caso de uma menina que tem um problema na garganta, uma moça, e aí Freud começa a caminhar com ela, várias cenas. Quando isso começou, tal período, o que aconteceu? Foi quando o tio ali na verdade é o pai, né? Quando meu tio, quando eu vi o meu pai em cima da minha prima. E aí ele vai recordar até que ele chega a uma cena que ela está no hotel, o pai está bêbado e deita na cama com ela. Ele fala, não, meu pai estava tão bêbado que até confundiu a cama, eu empurrei ele. Falei, para, pai. O pai estava tentando algo com ela, estava bêbado e tentou pegar a filha. Né? Só que ela não tinha noção consciente disso. Quando ela viu o pai atacando a prima, as cenas anteriores todas se remontaram. Aí foi insuportável para ela. É o momento que ela põe isso para fora. Então, é isso que o Freud vai chamar de uma neurose, do rompimento de uma neurose. Então, muitas vezes, a pancada, o processo traumático está ali, latente, quietinho. De repente, dá uma pancada, quebra. E quando quebra, sai para fora um monte de problema. É igual dente, né? Você está com uma cárie, dentinho, boquinha está cheirosa. Vai lá um dentista, ele abriu e falou, nossa, que cheiro horrível. Verdadinho, cheiro. As bactérias estavam lá, quietinhas. E aí, você abriu, aí você vai encontrar o que estava guardado. Isso é o que ele vai colocar, então. Quando em anos, Freud falando, quando em anos posteriores a neurose rompe, né, em geral, a análise a desvendar
como continuação imediata daquela doença infantil que se formou, talvez, de uma forma velada ou apenas sugerida. Responde, Carlos, essa frase do Freud sobre o que você está perguntando? Sim, é um caso bem claro do atendimento. Estou atendendo bem isso. Aí ele avança, ele diz assim, mas, como eu disse, há casos em que esse adoecimento nervoso infantil se prolonga sem qualquer interrupção em uma condição doentia para toda a vida. Poucos são os exemplos de neurose infantil que podemos analisar na própria criança. Quer dizer, quando você está tratando do adulto, você percebe que aquilo que você está tratando agora já estava acontecendo. Mas nem a própria pessoa vivenciava, estava tranquilo, né? E na própria criança, isto é, em seu estado presente, com frequência bem maior, com frequência bem maior, tivemos que nos contentar com um doente na idade madura que nos permitiu examinar posteriormente a sua neurose infantil quando pudemos fazer certas correções e tomar algumas precauções. Aí, em segundo lugar, é necessário dizer que seria incompreensível a libido regressar regularmente à época infantil se nesse passado nada houvesse a exercer atração sobre ela. Quer dizer, se eu volto ao passado, é porque no passado eu aprendi a resolver o problema. Então, um dia eu enfrentei problema e eu resolvi. Agora o que vai acontecer? Estou enfrentando problema, eu sei como resolver. Isso é fixação. Então, a fixação que supomos existir em pontos específicos do curso de desenvolvimento só tem sentido se a fazemos consistir em determinado montante de energia libidinal. Aí eu vou parar aqui, porque o nosso horário já estoura bastante, né? Só marcar aqui. Alguém consegue localizar que página que a gente está? Porque no material aqui daria a página 394. Mas, no caso do livro, a gente deve estar perto dessa página. A gente vai continuar assim. 482. 482. Então, nós conseguimos avançar até 482. Então, na semana que vem, nós começamos assim. Há casos em que todo o peso da causação recai sobre as vivências sexuais infantis. A gente começa nesse ponto. Certo? O senhor está falando sobre romper a neurose. Interessante, um aperto num elevador. Quando veio aquela revolta na sessão, aquela suspeita, né? Alguma coisa está aí. Né? Uhum. Aí quando foi remontar a cena, ela desconfigurou o rosto, ela tremia, ela ficou tremendo na sessão. Essa cena do elevador levou ela para uma cena antiga. Pai. Uhum. Bêbado, mesmo assim. Uhum. E não, ela não recordava conscientemente da cena anterior. Ela ficou nesses 20 minutos tremendo, dizendo que não queria ter lembrado disso, não queria ter lembrado, não queria. Até que foi saindo, aliviando. Uhum. Terminou a sessão rindo sobre algumas situações, mas esses 20 minutos foi tenso. Eu já passei por isso também. Da pessoa dizer, não lembro nada, de repente. Não, sempre foi tranquilo, de repente entra na cena e você percebe que abriu uma caixa de Pandora, vai sair tudo quanto é monstro. A pessoa sofre. Volta àquele ponto bem inicial. A angústia é a falta da falta. Quer dizer, ela sofreu uma angústia do qual ela não sabia a origem e agora ela vai ter que conviver exatamente com que cena? O pai abusou dela. Você me lembra de uma paciente minha que também tem dificuldade com o relacionamento com pessoas que tocam nela, que apertam ela, que abraçam ela. E aí, quando ela foi falar disso, ela foi se lembrando que foi resgatando até que a gente chegou exatamente numa cena em que estava no ônibus. E no ônibus alguém apertou ela e ela ficou muda, ela não sabia o que falar e aquela cena foi... Aí ela levantou correndo e saiu e desceu do ônibus
ao invés dela gritar, ó, o cara tá aqui, bulinando, né, abusando. E aquilo ela não podia contar para ninguém, porque ela se implicava na cena. É como se, por que você não reagiu? Você quis. E ela foi fechando, ela adolescente, ela foi guardando isso, foi guardando. Aí depois, quando o namorado tenta tocar ela, ela vem toda a angústia de alguém que sufoca ela, que não é agora o namorado, mas uma cena anterior. Mas é bem isso. Certo, gente? Então, semana que vem, mesmo método, se alguém colocar alguma dúvida na caixinha lá, eu respondo, ou não, ou gravo um vídeo, e aí digo, ó, tal vídeo, tal, e retomamos aí a nossa discussão desse texto. Perceberam o quanto é rico esse material? Agora eu só preciso descobrir onde é que a gente vai deixar esse material na plataforma que está sendo produzido, porque ele não pertence diretamente, ele não pertence aos vídeos do curso, apesar de pertencer ao curso. Então vai ser lá na parte do curso, eu devo montar uma outra pasta só com as discussões, eu só preciso descobrir como é que eu vou chamar isso. Mas eu descubro. A gente descobre, vê que o nome foi feio, põe um nome bonito. Hoje eu troquei umas 4 vezes de capa, tá? A gente vai brincando, né? Quem for obsessivo comigo e dança bonito, que eu muda a outra. Aí eu falo, Orlando é doido, não tem nenhum problema. Eu lido bem com o fato de ser doido, tô resolvendo isso. Qualquer coisa, vou para nada. Gente, um abração, deixa eu desligar aqui.